Petrobras, uma das maiores empresas do Brasil, a mais queridinha dos gringos, em dólar, onde que os gringos não têm dificuldade em vender. Lembrando, a Petrobras e a Vale, ela compõe o quase 50% do índice da B3 da Bovespa, da Bolsa de Valores. E ela também é uma empresa dolarizada. E ela paga dividendos em dólar. Então, se o dólar disparar, essa empresa, a Petrobras, ela vai ter uma valorização. E no mês de junho, com tudo que está ocorrendo, e cenários passados, que toda vez quando acontece qualquer estabilidade no mundo, com todo esse conflito no Oriente Médio, o nômade passaporte, eu acredito que pode ter uma grande estabilidade na sua valorização. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou comprando, no caso, ações da Petrobras, você entendeu? E no caso hoje, ela está subindo por volta, mais ou menos, quase 0,30. Hoje ela está subindo. E no caso aqui, se você for dar uma olhada aqui no gráfico de um ano, você pode ver que ela está com uma lateralização. Ela está lateralizando o valor dela, não é? No caso assim. E o que acontece no caso? A gente sabe que o petróleo, a Petrobras, ela também é gigantesca. Ela tem, além do petróleo, ela tem outros segmentos que você podem ver que a Petrobras ela trabalha também. E o que a Petrobras ela faz? E lembrando também que a Petrobras ela é uma empresa estatal, onde que o papai Lula, no caso, ele tem o poder, não é, de decidir, no caso, se vai subir, se vai descer, entendeu? Porque o governo ele mantém o maior número de ações e a decisão de voto. E a Petrobras, quando você fala Petrobras, a gente não pode só falar só da Petrobras, porque ela é uma gigantesca na questão de exploração de petróleo. E além, no caso, ela também explora também óleo e gás natural, você entendeu? Ela faz o refino do petróleo, o transporte e comercialização de derivados, geração de energia, e tem também a nossa linda reservas, né, do pré-sal também, né, aquela quantidade que acharam ali, no caso, né, no caso de petróleo, que no caso que falta extrair, que vai dar bilhões de petróleo. Então, assim, no caso, ela é uma empresa gigantesca, que no caso, que os gringos, eles adoram, você entendeu? E petróleo, nesse momento de turbulência, nesse momento de montanha-russa, que está acontecendo, o caos no planeta, cara, o petróleo, ele vai fazer uma grande diferença. Se esse barril de pólvora, ou ir para os ares, o petróleo, ele locomove, faz locomover tudo. Se você olhar a primeira e a segunda conflito que teve em 1918 e 1945, você vai saber que o petróleo ele fez grande diferença nos conflitos. Tem o ticket, né, na Bolsa de Valores, a Petro 3 e a Petro 4. E a Petro 4, que lembrando que é a ordinária, né, e a preferencial, que é a questão de voto, como que eu falei no caso. E também a Petrobras, ela tem uma maravilhosa tecnologia de exploração do petróleo em grande profundidade. Que no caso que até mesmo essa tecnologia aqui brasileira, ela exporta para outros países. E se você olhar aqui, como que eu falei no gráfico, no caso, de um ano, ela teve um tombo e em um ano ela está lateralizando. E o que acontece? A gente vê que, no caso, que há alguns meses, desde o início do ano e até agora, que no caso é que vem cada vez mais essa escalada. Então, assim, se a gente olhar numa linha linear, no caso, cara, com tudo que está acontecendo, entendeu? No caso, porque, no caso, com certeza, o presidente dos Estados Unidos, ele tem 2 semanas para ver qual é a decisão que ele vai tomar, qual o rumo que ele vai tomar. Então, assim, o nome de passaporte tá olhando com carinho as ações da Petrobras e já se preparar. Né? No caso, assim, infelizmente, no caso, é o mundo que se encontramos, você entendeu? E não é nada bom. Tem muita gente, muitos investidores que não gostam da Petrobras, não é? Como que eu falei, que no caso, a questão que o governo, ele pode influenciar, você entendeu? Em alguma decisão errada em tomar. E também tem outras empresas também, que também é a queridinha, que é uma empresa privada, que no caso que é a Prio 3, também, você entendeu? Que está ali no Rio de Janeiro. Ela teve uma queda, uma desvalorização desde o início do ano, porque algumas decisões ambientais para ela poder explorar mais barris de petróleo ficou ali parado, você entendeu no caso assim, mas essa decisão, se ela for tomada e tiver o ok, no caso, ela pode ter uma valorização, né? No caso assim, como diz os analistas, você entendeu? Então assim, no caso, a Petrobras, no caso, eu estou olhando com um olhar ali, carinhoso, entendeu? No caso assim, para eu fazer como meu investimento, no caso, eu investi nesse momento aí que se encontra o caos, esse momento que se encontra essa escalada de conflitos, você entendeu? No caso assim, e se preparar, entendeu? No caso, e surfar. Cara,
Você entendeu? É o mundo que a gente vive, você entendeu? Não tem o que fazer.